pessoa vem, a reunião é presencial. Ah, não dá para eu vir à tarde. À noite temos a reunião pelo Zoom, pela plataforma Zoom. Aí é só entrar em contato na nossa livraria, que eles dão a senha, o ID e a senha. O telefone da nossa livraria é o 2296-8080. 2296-8080. É super fácil. E é muito bom, né? Porque quando a gente perde um ente querido, por mais que a gente entenda da doutrina, por mais que tenha conhecimento, por sabe que a vida continua, tudo a gente sabe. Só que na hora H, a conversa é diferente, não é? Então é hora da gente praticar os ensinamentos, mas tendo o apoio é menos difícil. A Casa de Paz e Amor terá o seu chá, 52º chá beneficente, no dia 29 de novembro, que é uma quarta-feira. Vai ser no Buffet Espaço Giardino, aqui na Estevão Pernetti, aqui pertinho. É uma quarta-feira à tarde, às 14 horas. Então, quem puder, né, participar, os convites estão na nossa livraria. E é uma tarde super agradável, porque relaxa, descontrai, brinca, come bem e ainda ajuda a casa. Então, quem puder, dia 29 de novembro, o 52º chá beneficente. A nossa casa de Guaianazes, o Caspage, está pedindo voluntários, precisamos de voluntários, psicólogos para atendimento, opção de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h15, às 11h30, instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, e educador evangelização infantil, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30. Maiores detalhes lá na nossa livraria, e aí o pessoal na livraria passa o telefone do Valdir, que é o presidente da casa, para poder conversar mais detalhes, maiores informações. Então, psicólogo, instrutor de inglês, instrutor de informática e evangelização infantil. Isso para trabalhar em Guaianazes. A nossa casa aqui de Paz e Amor, às segundas-feiras à noite, das 8 às 9h30, tem uma reunião chamada Encontro Amigo. Esse Encontro Amigo é para auxiliar familiares de dependentes químicos e dependentes químicos. Então, se você tem alguém, algum familiar, você está passando por esse drama, essa situação difícil, que é ter um dependente químico na sua família, quer se autoajudar, porque se a gente não se ajudar, a gente fica doente, né? Vem aqui, passa pelo plantão, e o plantão encaminha para as segundas-feiras, das 8 às 21h30. Se o seu ente querido, dependente químico, quer parar de usar qualquer tipo de droga, cigarro, maconha, crack, cocaína, e aí vai por aí afora, se ele quiser, nós temos como ajudá-lo. Então, é uma oportunidade da casa auxiliar num tratamento que é muito complicado, né? Porque mexe com a família, mexe com a pessoa, e se não tiver ajuda, é muito difícil sair. Então, às segundas-feiras, das 8 às 9h30, e para familiares e dependentes químicos. É um acolhimento fraterno. Tá, ok? Aí tem que vir, passar pelo plantão, e o plantão encaminha para essa reunião. Tá, ok? Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós é a Vilma. Aqui. Ali, ó. Querida trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, leitura do Evangelho e a prece inicial, e a Tânia depois as vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós.
Mensagem: ser espírita não é ser religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grande responsabilidade. Não é esperar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Allan Kardec. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 3, o Consolador Prometido. Se vós me amais, guardará meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. E assim, nesta paz, nesta serenidade, convido a todos a fecharem os olhos, para que juntos possamos entrar na mesma sintonia, no mesmo campo vibratório, de calma, serenidade, e rogar ao nosso querido Mestre Jesus que ilumine a Vilma, para que ela possa passar para nós tudo o que preparou, e que cada um de nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender essas mensagens, esses ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, nessa emenda de feriadão, né? Para nós conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. O tema da nossa noite hoje é o advento do Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, tanto faz. Quando Jesus esteve por aqui, encarnado entre nós, ele trouxe os seus ensinamentos, ele deu exemplos, ele fez muito, entre aspas, curas e milagres, né? E mostrou o caminho das pedras. Como é que nós tínhamos que caminhar para chegar até o Pai, para chegar até a nossa perfeição relativa. Mas acontece que Jesus conhecia muito bem as pessoas com as quais ele convivia. Ele nos conhecia, né? Porque quem nos garante que alguns de nós não estávamos lá junto com ele, né? Ele sabia que nós ainda não tínhamos a maturidade espiritual para absorver todo o conteúdo que ele veio trazer. Então, isso era um ponto. Por conta dessa imaturidade espiritual, muitas coisas ficariam esquecidas, porque ainda a matéria se fazia muito presente naquela época. Então, algumas coisas iam ficar perdidas. E algumas coisas iam ser deturpadas ao longo da história. E é só a gente, né, hoje com um clique no São Google, né, a gente estuda a história rapidamente
e vê quantas coisas foram feitas em nome do Cristo e que certamente ele não aprovaria. Só vou dar 2 exemplos. A Inquisição, a Santa Inquisição. Se aquilo foi santo, eu estou longe de ver o que é um santo. A Guerra Santa, também, nunca vi guerra ser santa, mas foi em nome do Cristo. Então as mensagens dele foram deturpadas. E ele, sabendo de tudo isso, fez exatamente o quê? Prometeu que viria o Consolador prometido. E esse Consolador iria revelar aquilo que tivesse ficado obscuro, ia esclarecer todas as dúvidas, ia consertar os conceitos que foram deturpados, para que todas as pessoas tivessem acesso às informações que ele veio trazer, para que nós pudéssemos cumprir o nosso projeto de vida, que é chegar à perfeição. Muito bem. Esse Consolador prometido chegou através da codificação kardeciana. Então, o advento do Espiritismo trouxe-nos os esclarecimentos necessários para compreender a mensagem do Cristo e assim cumprirmos as leis divinas de maneira a trilhar o nosso caminho com mais tranquilidade. E aí nós pegamos esse momento da chegada, do advento do Espiritismo e dividimos em alguns itens. Isso é didaticamente, né? Não é em ordem cronológica, não é em ordem de importância, é simplesmente para organizar o capítulo do Evangelho para ficar de mais fácil entendimento. Então vamos às instruções de Jesus com relação a esse Consolador prometido. A primeira instrução dele: venho como outrora trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Bom, o que é dissipar as trevas? Acabar com a ignorância. Isso que o Espiritismo fez. Ele trouxe clareza, objetividade diante de todas as lições do Cristo. Kardec não trouxe nenhuma novidade dos ensinamentos do Cristo. Ele só, através dos Espíritos, explicou, deu exemplos, trouxe a doutrina do Cristo próxima da gente, de maneira que nós pudéssemos consultar e aplicar no nosso dia a dia. Venho como outrora, como ele veio lá atrás, quando ele encarnou. Ele continua trabalhando para nos trazer a verdade. E ele mesmo disse: a verdade vos libertará. E só se chegará ao Pai através de mim, porque sou o caminho, a verdade e a vida. E foi exatamente isso que a codificação kardeciana fez. Trouxe-nos essa verdade. Uma outra instrução do Cristo: espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Gente, a lei de amor é condição para que haja fraternidade nesse mundo. Nós não sabemos amar como Jesus amou. Nós estamos aprendendo. Nós estamos no processo desse amor. Porque nós temos a centelha desse amor dentro de nós. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E isso quer dizer que nós temos a essência da bondade, a essência do amor dentro de cada um de nós. O que nós temos que aprender é lidar com ela, é fazê-la se aprimorar, é fazê-la expandir, né, de dentro de nós. Não é à toa que o lema da doutrina espírita, o Consolador prometido, é: fora da caridade não há salvação. Quer maior amor do que praticar a caridade? Quer maior prova de amor ao nosso próximo? Você fazer alguma coisa em prol dele? Santo Agostinho tem uma frase que ele falava assim: se as pessoas soubessem o bem-estar que
traz para a gente a prática do bem, ele faria o bem por egoísmo, para se sentir feliz, de tão bom que é. Então, nós temos que amar intensamente. E a gente aprende a amar através da prática da caridade. É exercício, não é mágica. É exercício. Instruí-vos. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: para a gente atingir a evolução espiritual, nós precisamos de 2 asas: o intelecto e o amor, o conhecimento e a moral. Se falta um, não voa, a asa fica pendurada. Então, o conhecimento ele é muito importante, ele é imprescindível. Inclusive, ele nos traz a diferença entre o bem e o mal. Agora, ele tem que caminhar paralelo com o desenvolvimento da moral. Porque quantas pessoas, quantos exemplos nós temos que as pessoas têm um conhecimento científico gigantesco e não faz nada pela humanidade. O cara que construiu a bomba atômica não foi para destruir Hiroshima e Nagasaki. Mas olha como é que foi usado o invento dele. Então, uma coisa fabulosa, né? Que poderia ter sido usada para o benefício da humanidade, foi usada contra a humanidade. Então, há necessidade de nós estudarmos, sim. Nada de fé cega. A nossa fé tem que ser raciocinada. Eu tenho que saber por que eu acredito. Eu tenho que ter uma lógica de raciocínio diante de todas as coisas que acontecem. À luz da ciência, junto com a moral. Então, amor e conhecimento devem caminhar lado a lado, para que nós possamos trilhar o nosso caminho de maneira equilibrada. Uma outra instrução do Cristo. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus continua trabalhando, né? Ele é o governador geral do planeta Terra. Gente, que trabalho que a gente dá para ele, não? Vamos combinar? Este planetinha dá um trabalho. Quer dizer, não o planeta físico, né? O planeta físico não, mas eu costumo brincar que, no que diz respeito ao Brasil, Ismael vive chacoalhando as asas, né? Porque ele é o anjo do Brasil, coitado. Então, as pessoas dão muito trabalho ainda, porque nós estamos na fase de expiação e provas, em transição, e a transição não está fácil, basta a gente ligar a televisão, basta a gente acessar as notícias na internet, não está sendo uma coisa suave, muito pelo contrário, mas Jesus está lá, firme, forte, valente, lembrando que dentro de nós existe a centelha divina. Ele continua plantando as sementes do amor, da justiça, da fraternidade, da paz entre os homens. Não existe uma pessoa essencialmente má. Todas as pessoas têm capacidade de amar. Até o pior bandido que a gente possa ter notícias, ele ama a sua mãezinha, ele ama o seu gatinho. Todo mundo tem capacidade de amar. E Jesus continua jogando as suas sementes. E quando eu digo jogando, não é aleatoriamente, não. Ele continua fazendo o seu plantio nos nossos corações. Através dos mentores espirituais, que quando algumas pessoas chamam de anjo da guarda, eles são mesmo anjos da guarda. Porque eles cuidam de nós com desvelo, com carinho, dando-nos suporte afetivo, suporte emocional, sob a égide do Cristo. Então ele continua lá, plantando as suas sementinhas, porque elas vão brotar, elas vão se transformar em saborosos frutos, quando todo mundo aplicar a lei de caridade e de fraternidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achar oprimidos, pois sereis aliviados e consolados. Não foi à toa que nós escolhemos o trecho do Evangelho, o Cristo Consolador.
Isso não significa dizer que quem é cristão não terá mais problemas, terá vida mansa. Não, muito pelo contrário. Isso significa dizer que quem é cristão tem a sua visão de mundo alargada. Ao invés dele sofrer, dele ter dor, ao invés de cada dificuldade que ele passar, se transformar numa saga trágica, vai se transformar num exercício de aprendizagem para ele progredir. Porque ele tem os ensinamentos do Cristo para lhe servir de orientação. Então, aquele que segue o Cristo vai continuar tendo as suas dificuldades, os seus ajustes, os seus aprendizados. Mas serão encarados como desafios de aprendizagem, como exercícios de aprendizagem. E aí não tem sofrimento. Porque a gente sabe que não existe vítima, a gente sabe que não tem injustiça, que ninguém está passando por aquele problema porque Deus esqueceu dele. Não, a cada um segundo suas obras. Nós temos o livre-arbítrio, que é a lei sagrada, que ninguém, nem Deus, revoga. Nós escolhemos o nosso caminho. Olha, Deus é tão bom que Ele nos permite escolher o nosso caminho. Ele é tão justo que Ele nos permite vivenciar as consequências das nossas escolhas, sejam elas para o bem ou para o mal. E Ele é tão misericordioso que Ele nos dá tantas quantas oportunidades reencarnatórias nós precisarmos para continuar o aprendizado, começando sempre de onde paramos. Devotamento e abnegação de seres fortes. Jesus não trabalha sozinho. No começo do seu ministério, ele escolheu 12 dos seus muitos discípulos. Jesus tinha mais de 70 discípulos. Desses 70, ele escolheu 12. Os 12 que iriam ter a missão, a tarefa de continuar a sua obra, de expandir o cristianismo. E muitos se juntaram a esses discípulos que se tornaram apóstolos. Por exemplo, Paulo de Tarso, que não foi discípulo do Cristo, mas foi um grande divulgador do cristianismo. E aí a gente tem, né? Aqui eu só coloquei gente top, né? Vocês podem perceber aqui, ó. É Joana de Ângeles, Allan Kardec, Maria de Nazaré. Que mais? Emmanuel. E tantos outros, aqueles anônimos que a gente não tem o nome escrito na mídia ou na literatura, mas que são verdadeiros apóstolos do Cristo, porque olham para o próximo e conjugam o verbo servir em todos os tempos e modos. É esse apóstolo que o Cristo precisa na sua seara. Eu não estou pedindo aqui para ninguém ser herói, passar lá na livraria, compra uma capa e sair voando. Não. Cada um no seu campo de ação, fazendo o melhor que pode. Como o nosso companheiro falou lá da sacolinha. Eu posso pegar uma sacolinha inteira? Eu só posso colocar 2 produtos? Eu posso pegar 5 sacolinhas e passar pelo meu prédio e fazer lá cotizar a sacolinha? Eu vou fazer o melhor que eu posso. O que tiver ao meu alcance, sem atos heróicos. Jesus não precisa de heróis. Ele precisa de homens que trabalhem e que exemplifiquem o seu evangelho. E esses somos nós. Somos nós. Não adianta virar a cara e dizer, eu. Sim, você. Você, eu, todos nós. A humanidade como todo. E por último, né? Jesus, o Cristo, dirige um supremo apelo aos vossos corações. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, se a gente aprender a fazer isso, como é que a gente... amar ao próximo, como é que é? Amar uns aos outros como eu vos amei. Como que eu vou amar o meu próximo como Jesus amou? A regra é clara. Faça ao outro o que você gostaria que te fosse feito. Pronto, você já está amando o próximo.
Simples assim. Rápido assim. E não esquecer do nosso lema: fora da caridade não há salvação. Está aí a senha para a gente amar ao próximo, assim como Jesus nos amou. E Jesus não dá ordens, Jesus não convoca ninguém, Jesus não deixa ninguém numa situação delicada. Ele sugere, ele convida, ele faz um apelo. Então, vamos atender ao apelo do Mestre. E vamos daqui para frente, de hoje em diante, buscar uma vida nova. Buscar esse amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. As coisas vão melhorar, com toda certeza. E aí nós vamos nos credenciar ao planeta de regeneração, onde o bem vai imperar. E não adianta querer ingressar no planeta de regeneração através de cambista, porque não se vende ingresso antecipado. A gente tem que ir lá e buscar. E fica o convite para a gente refletir um pouco nessas mensagens que o Cristo trouxe tão amorosamente para cada um de nós. E que Ele abençoe a cada um de nós com a sua luz, com o seu amor e com a sua paz. Muito agradecida pela atenção. Uma excelente continuação de feriado a todos. Delícia ouvir Vilminha, não? Professora. Excelente. Então, agora eu convido a todos para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos agradecendo a nossa querida Vilma, que hoje trouxe-nos esse capítulo 5º tão confortador, né? Que nós possamos, como ela disse, sem heroísmo, mas devagarzinho, que Jesus abençoe e leve de nós todo o nosso carinho e gratidão. Assim, se você vem hoje por primeira vez a esse trabalho, seja muito bem-vindo. Espero que você se sinta como nós vimos nos sentindo aqui nessa casa, que é de paz, que é de amor. Um colo de mãe, um colo gostoso de pai, que nos aconchega, que nos conforta, que nos dá segurança e coragem. Mas antes de recebermos o passe, que é para isso que nós viemos, já ouvimos o Evangelho, já desenvolvemos um pouco a asa da sabedoria com as palavras sábias e assertivas que a Vilma nos trouxe. Vamos agora desenvolver a nossa asa do amor, buscando em nós o nosso melhor sentimento. E vamos encaminhar. Aonde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas estejam atentas, corações e olhos atentos, a dividir aquilo que pode, de forma discreta, mas constante, na prática do bem. Rogamos a Deus que nos ajude, mas Ele precisa de nós para materializar essa resposta a essa oração. Assim, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós possamos observar o que podemos fazer, nem que seja um sorriso, deixar alguém passar à nossa frente sem ficarmos aborrecidos, não revidar nada. Pequenos gestos são poderosos, porque aquele que primeiro pratica, como a própria Vilma nos disse, é o primeiro a ser beneficiado. Vamos orar, Jesus, contigo, que cuida de nós
terráqueos, que estamos tão danadinhos, não cuidamos da natureza, dos animais, das crianças, dos idosos. Apesar de que o bem é maioria e a infelicidade é barulhenta, mas precisamos juntos sufocar tudo aquilo que seja negativo e desagradável para todo ser que habita esse lindo planeta azul. Vamos praticar o Evangelho no lar, que antes de ser um ritual, é um momento de reunião da família, ou aquela hora que nós abrimos a porta do nosso lar e deixamos Jesus entrar, para que nós tenhamos paz, serenidade, de maneira a conviver melhor conosco mesmos e com o nosso próximo, mais próximo, que é a família. Assim, vamos pedir, Jesus, que as pessoas que optaram por partir antes possam ser acolhidas pelas servas de Maria, abençoadas, criaturas que vão acolher esses nossos queridos que não suportaram a dor, não buscaram ajuda como nós aqui estamos buscando. Vamos orar intensamente sempre que lembrarmos, para nossos irmãos que detêm o poder de conduzir os povos, que eles possam fazê-lo conforme, antes de reencarnarem, antes de aportarem aqui, acertaram trazer a paz, a concórdia, o bem. Assim devemos orar, porque não sabemos se nós, no lugar deles, faríamos melhor. Agradecidos por esta noite, por tudo que já recebemos, vamos agora junto ao médium que se preparou e amorosamente será o intermediário entre as forças da luz em nossa direção. E só nos compete fé, receptividade para receber as energias. Essas energias não são direcionadas e o médium não vai nem lhe tocar fisicamente, porque ele veicula as energias do alto para que nós nos reabasteçamos daquilo que nos falta, seja saúde física, emocional ou espiritual. Para não nos distrair, juntos, vamos mentalizar uma luz branca que vem das esferas superiores como um foco de luz que nos ilumina. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.